A marca da besta. Eu sou Ezequiel Gomes, pastor para a Rádio Novo Tempo, para o estado do Rio Grande do Sul, e convido você a meditar em um dos assuntos mais intrigantes e interessantes do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 11 até o verso 18, a Bíblia nos diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais sobre a terra, de maneira que até fogo do céu faz descer diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar, diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, ricos e pobres, livres ou escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Esse texto é um dos textos mais interpretados de forma futurista no livro do Apocalipse. Especialmente o mundo evangélico pinta o quadro daquele mundo extremamente tecnológico, onde um chip, um dispositivo tecnológico é colocado na mão ou na testa do ser humano, e sem o qual ninguém poderá comprar ou vender. E essa é uma imagem muito difundida no nosso mundo, e eu queria abordar esse tema não da perspectiva da imaginação dos evangélicos, mas da palavra de Deus. E para a gente entender esse assunto, a gente tem que regressar ao Antigo Testamento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4, e nós vamos ler alguns versos desse importante capítulo. O contexto dessa história é Abel e Caim, e a gente vai ler então o verso 1 até o verso 5, e depois do verso 8 até o verso 16, para a gente poder aprender algumas verdades importantes que vão nos ajudar a compreender a questão da marca da besta no livro do Apocalipse. Perceba o que a palavra do Senhor nos diz. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A partir do verso 8 até o verso 16, a Bíblia continua dizendo assim: disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: eu não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu, para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse o Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo.
Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, e quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que quem o encontrasse não o ferisse de morte. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. A história de Caim e Abel é uma história muito interessante. E é a primeira história da Bíblia onde um ser humano recebe uma marca, um sinal. E a gente encontra então essa história no primeiro livro da Bíblia. Essa marca lançada sobre o primeiro filho de Adão e Eva, Caim. E dá uma olhadinha nesse slide para a gente poder pensar algumas coisas, onde a palavra nos diz assim. As razões que levaram o Senhor a se agradar da oferta de Abel e se desagradar da oferta de Caim, são interpretadas por muitos como uma diferença em relação à obediência ao que Deus tinha pré-ordenado desde o primeiro sacrifício no Éden, quando o cordeiro precisou derramar o seu sangue para prover vestes a Adão e Eva. Quando você lê a história em Gênesis 4, às vezes você pode ficar intrigado. Por que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim? E as indicações nos permitem concluir que desde o Éden, Deus proveu vestes de animais para cobrir a nudez de Adão e Eva, o que indica que ali foi feito um sacrifício. Então, o sistema de sacrifício onde o animal derramava o sangue para cobrir a nudez do pecado dos pecadores, já é uma fé que vem desde o Jardim do Éden. Então a gente entende que quando Abel traz ao Senhor a oferta de um cordeiro, ele está de alguma forma se associando com essa fé sacrificial, ele crê no cordeiro, que o sangue do cordeiro tira o seu pecado, enquanto Caim não vê essa necessidade, ou não age em obediência. Caim está trazendo o seu melhor, os frutos da terra, mas essa oferta não tem sangue, não tem cordeiro, e Deus não se agrada dessa oferta. E aí nós poderíamos parar para pensar em muita coisa da teologia, né? O melhor que nós podemos fazer sem Cristo, sem o sangue do cordeiro, não vale nada. E Caim tentou trazer essa oferta sem o sangue e foi rejeitado. Entretanto, a gente pode pensar algo importante. Dá uma olhadinha nesse slide também. Dessa forma, a oferta de Abel reconhecia a sabedoria de Deus em salvar os pecadores por meio do sangue do cordeiro, enquanto a oferta de Caim significava a rebelião de alguém que prefere buscar uma outra forma para estar em paz com Deus. Os melhores frutos ofertados por Caim simbolizam o melhor que o homem pode fazer para ser aceito diante de Deus sem Cristo. Mas o melhor do homem sem Cristo não é suficiente e nem agradável diante de Deus. E aqui a gente já começa a perceber uma história que vai ser bastante importante para nós entendermos algo que é essencial no grande conflito. No livro do Apocalipse, que é um grande conflito em torno da verdadeira adoração. E enquanto alguns adoram a Deus da forma como Deus indicou, como Deus pediu na revelação da sua palavra, outras pessoas preferem seguir um outro caminho e adorar da sua própria maneira, e de alguma forma elas decidem o que elas vão oferecer ao Senhor, não pela palavra, mas pelas suas próprias opiniões, fazendo o seu melhor sem obediência à revelação do Senhor. Entretanto, a gente precisa parar para pensar em algumas coisas. Olha só, Caim pode ter dito que ele também amava a Deus e queria ser aceito por ele, oferecendo o seu melhor a Deus,
Mas quando Deus se agradou mais da oferta do seu irmão, ele revelou quem ele verdadeiramente era. Se você talvez conseguisse conversar com Caim, no momento em que ele foi rejeitado por Deus, ele poderia dizer assim talvez: eu fiz o meu melhor, eu também amo a Deus, mas eu não fui aceito. Agora o meu irmão foi aceito. E agora Caim começa a desenvolver uma raiva, uma mágoa, uma tristeza, uma revolta. E assim, aquele que desejou oferecer o seu melhor para Deus, mas foi repreendido, demonstrou por fim o caráter de alguém que odeia o seu irmão e transgride a lei do Senhor. Caim, no seu argumento, na sua teoria ou na sua teologia, poderia dizer que ele amava a Deus, trazendo ao Senhor o seu melhor, os seus frutos. Entretanto, quando ele foi repreendido, ele demonstrou um caráter de alguém que odeia aquele que obedece a Deus. E ele próprio se torna um transgressor da lei do céu. E onde a lei de Deus diz, não matarás, Caim se torna um assassino. E eu queria conduzir vocês ao texto de 1 João, capítulo 4, versículo 20. Onde a palavra de Deus nos diz algo muito interessante para a gente entender um pouquinho essa condição do coração de Caim, e a Bíblia diz assim: se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Em algum momento da história de Caim, ele talvez poderia dizer: eu amo a Deus, quem não amo é Abel. Porque Abel quer fazer tudo certinho, ou tudo de uma forma que eu não concordo, que eu não gosto. Mas a Bíblia diz, se você não ama o seu irmão a quem você vê, você não é sequer capaz de amar a Deus a quem você não vê. De forma que, dá uma olhadinha nesse slide. Depois que Caim matou Abel, Deus colocou um sinal, uma marca em Caim, para protegê-lo da ira dos homens, para se cumprir nele a ira de Deus. Percebe que questão interessante no texto de Gênesis 4. Quando Caim é amaldiçoado por ter matado seu irmão, ele diz assim: eu vou sair daqui, eu vou morar em outro lugar, e a primeira pessoa que me encontrar vai me matar, porque eu estou amaldiçoado por Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus colocou uma marca em Caim, para que as pessoas reconhecessem quem ele era, como um aviso de que quem matasse Caim iria ser vingado 7 vezes. Porque quem iria dar a punição a Caim não era nenhum homem, era Deus em pessoa. Então, aqui nós temos uma questão muito interessante. Através dessa marca, Caim está protegido da ira dos homens, porque os homens iriam temer tirar a vida de Caim, para não receber esse castigo 7 vezes pior. Então ele estaria protegido no mundo, mas estaria sobre ele a ira de Deus. Isso é muito importante. Agora, o que isso tem a ver com a nossa história? Percebam o livro do Apocalipse, no capítulo 7, nos versos 1 a 3. E aqui nós temos uma indicação muito interessante, quando a palavra do Senhor diz assim: depois disso vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos a fronte dos servos do nosso Deus. Nesse texto existe um sinal, uma marca,
colocada sobre os 144.000 para os proteger da ira de Deus. Os 4 anjos sobre os 4 ventos querem soltar os ventos, e aí vai acabar o mundo. Mas a palavra de Deus diz: antes de soltar esses ventos, antes dessa destruição, cada servo de Deus deve receber uma marca para ser protegido contra a ira de Deus. Que é uma ideia paralela àquilo que acontece em Ezequiel capítulo 9. Onde as pessoas que se arrependem do pecado e suspiram pelas abominações em Jerusalém, recebem uma marca. E o anjo destruidor de Deus não os pune, só vai punir quem está sem a marca de proteção. Isso é algo interessante para a gente entender o nosso tema. Agora vamos pensar um pouquinho na marca da besta. Nós lemos já Apocalipse 13, dos versos 11 até o verso 18, e nós aprendemos muitas verdades. Eu faço aqui um quadrinho que resume as características da marca da besta. E aí, por exemplo, olha, quem recebe a marca da besta está protegido da ira dos homens, mas está debaixo da ira de Deus. Quem recebe a marca da besta, ou quem não a recebe, é impedido de comprar ou vender. E essa marca está relacionada ao número 666. Agora percebam as relações entre as coisas. Quando Caim recebe a marca, ele está protegido da ira dos homens e debaixo da ira de Deus. Agora, na marca da besta, acontece o contrário. Quem recebe a marca da besta está protegido na sociedade humana, ele vai poder continuar comprando ou vendendo, mas ele está debaixo da ira de Deus, porque a palavra de Deus diz: quem receber a marca da besta, receberá a condenação do Senhor. Então está debaixo da ira de Deus. É exatamente o inverso do que acontece na situação em relação a Caim. Agora, de forma resumida, eu vou apresentar a vocês essa noite a visão adventista tradicional a respeito da marca da besta, a visão evangélica atual a respeito da marca da besta e os pontos fortes e fracos das duas posições e as conclusões finais. Então percebam, a partir de agora, nós vamos entender qual é a visão adventista a respeito da marca da besta e quais são os pontos fortes e os pontos fracos da interpretação adventista. Também vamos lidar com a interpretação evangélica e quais são os pontos fortes e os pontos fracos. E no final nós vamos concluir algumas verdades importantes para o nosso estudo deste vídeo. Vamos conversar um pouquinho agora a respeito da visão adventista tradicional a respeito da marca da besta. Baseando-se em Daniel capítulo 7 e 8, 2 Tessalonicenses capítulo 2, Apocalipse capítulos 13, 17 e 18, a Igreja Adventista do Sétimo Dia identifica a besta como a Igreja Católica Romana. E quando você vai analisar todos esses textos, você percebe que essa igreja cumpre várias imagens radicais da profecia bíblica. Você percebe, por exemplo, o texto de Apocalipse 17, dizendo que a prostituta está adornada com pérolas, pedras preciosas e ouro, vestida de púrpura e escarlata. E aí você vai para o Vaticano, você encontra uma igreja riquíssima, cheia de ouro, pérola, joias, etc. E você vê os cardeais vestidos de púrpura, bispo de escarlata. E aí você percebe a imagem claríssima, desde o livro do Apocalipse, profetizando a respeito desse poder. 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz que o anticristo iria se sentar no trono de Deus, no santuário de Deus, querendo se ostentar como se fosse Deus. E aí você lembra que na teologia católica o Papa é infalível, etc. e etc. E você percebe em Daniel que esse seria um poder perseguidor que iria matar as pessoas, e o catolicismo, através das cruzadas e da Inquisição, realmente já cumpriu essas profecias de uma forma radical na história humana. Além disso, dá uma olhadinha nesse outro slide também. Baseando-nos em Êxodo capítulo 20,
dos versos 8 a 11. Isaías 8, versículo 16. Ezequiel 20, versículo 20. Apocalipse 7, versos 1 a 3. A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê que a obediência aos 10 mandamentos e ao mandamento do sábado sela a lei de Deus no coração dos discípulos de Jesus, que é o Senhor do sábado. Então, o texto de Isaías 8, verso 16, diz assim: sela a lei no coração dos meus discípulos. O texto de Ezequiel diz que o sábado servirá de um sinal entre Deus e o seu povo, de que é Ele quem nos santifica. E assim, o livro do Apocalipse também nos chama a adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, que é praticamente uma citação do mandamento do sábado, onde Deus criou tudo, o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, em 6 dias e descansou no 7º. E com base nisso, nós cremos que a guarda do sábado faz parte do caráter do povo de Deus descrito no livro do Apocalipse. Tanto você vê isso, por exemplo, no Apocalipse 12, verso 17, 14, verso 12, onde se diz que o povo de Deus guarda os seus mandamentos. Dá uma olhadinha nesse outro slide aí também, olha só. Baseando-se em Deuteronômio 6, verso 8, a Igreja Adventista do Sétimo Dia nos lembra que guardar as palavras de Deus é receber uma marca sobre a fronte e sobre a mão. E baseados em Daniel 6, verso 5, cremos na repetição da perseguição a quem foi fiel à lei de Deus, segundo Eclesiastes 1, verso 9. Percebam que questões interessantes. Lá em Deuteronômio 6, a Bíblia diz assim: você vai atar as palavras de Deus como sinal na tua mão e entre a sua fronte. Muitíssimo interessante a marca sobre a mão e sobre a fronte, que é o quê? Guardar as palavras de Deus. Também quando você vai para o livro de Daniel, você lembra que Daniel era um homem fiel e ninguém tinha razão de acusá-lo a não ser de acordo com a obediência à lei do seu Deus. Assim, então, nós cremos também que no futuro da história se repetirá uma perseguição a quem for fiel à lei de Deus. Agora, dá uma olhadinha nesse slide, que a gente vai então colocar a base do espírito de profecia a respeito desse assunto. E Ellen White diz assim: o sinal da besta é o dia de repouso papal. Evangelismo, página 234. Ela diz também: quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo. Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 980. O sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado do 7º dia, o memorial divino da criação. A marca da besta é o oposto disso, a observância do 1º dia da semana. Testemunhos Seletos, volume 3, página 232. A todos, os pequenos e os grandes, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Apocalipse 13, 16. Os homens não só não deverão trabalhar com as mãos no domingo, mas reconhecer com a mente que o domingo é o sábado. Testemunhos especiais para Battle Creek, páginas 6 e 7. Aqui nós temos a base no espírito de profecia sobre ser a guarda do domingo o oposto da guarda do sábado, sendo a guarda do sábado o selo de Deus e a guarda do domingo a marca da besta. Essa é a interpretação tradicional adventista. Além disso, o número 666 é ligado por alguns adventistas ao título papal Vicaris Filii Dei, Vicário do Filho de Deus, em latim, como numericamente resultando 666, através de um processo que se chama gematria. Outros adventistas preferem ver no número 666 uma alusão ao sistema matemático sexagenal desenvolvido na Babilônia, representando a imperfeição pecaminosa humana, em contraste com a perfeição simbolizada pelo número 7. Então, dentro da questão do número 666, existe uma interpretação mais ou menos tradicional, que tem sido largamente abandonada, que é a ideia de que o título Vigário do Filho de Deus em latim, somando-se aqueles números ali, daria um resultado como 666.
Entretanto, esse tipo de conta, fazendo letras como números e fazendo a conta da somatória, nem sempre é satisfatória para resolver essas questões. E a maior parte dos adventistas estudiosos tem migrado dessa interpretação para entender que esse 666 é uma repetição tríplice do número 6, que simboliza a imperfeição humana, que tem a ver com o sistema matemático usado na Babilônia, que tinha por base o número 6. Você lembra que, por exemplo, a imagem de Nabucodonosor em Daniel 3 tinha 6 de largura, 6 de comprimento, 6 de altura e etc. E 666 formando também, bastante interessante. De forma que isso seria uma alusão, então, a esse sistema imperfeito, idólatra e pecaminoso que o ser humano instituiu na face desta terra. Agora vamos compreender agora a visão evangélica atual a respeito da marca da besta. Para entender a visão evangélica atual sobre a questão da marca da besta, é preciso saber como a Igreja Católica, especialmente os jesuítas, enfrentou a acusação de ser a besta do Apocalipse e os sistemas interpretativos que ela criou para fazer frente ao forte ataque protestante. Quando a igreja protestante surge, ela ataca a igreja de Roma como a besta do Apocalipse, usando alguns dos argumentos que eu usei aqui nesse vídeo com você. Apocalipse 17, 18, capítulo 13, Daniel 7 e 2 Tessalonicenses 2. Entretanto, o catolicismo se defende dessa acusação de ser a besta do Apocalipse, e para fazer essa defesa, eles desenvolveram um sistema de interpretação dividido em 3 partes. E aí, esse sistema indica o seguinte, dá uma olhadinha nesse slide. Existe a ideia do historicismo, que é a visão protestante, que a profecia apocalíptica se cumpre na história, e a Igreja Católica desenvolveu 2 sistemas de interpretação, o preterismo e o futurismo. O que é o preterismo? A profecia se cumpriu no passado, que é a visão que predomina no catolicismo hoje, e o futurismo, que a profecia se cumprirá no futuro, que é a visão que predomina no mundo evangélico de hoje. Então, nesse quadro, nós temos mais ou menos a divisão entre todos os estudiosos do livro do Apocalipse. De um lado, os adventistas, que acreditam que as profecias vêm se cumprindo ao longo da história, desde a época de João até o fim do mundo. Existe a visão mais tradicional católica, que tudo era no primeiro século. Então a besta era o Império Romano, essas cabeças, esses chifres, etc., eram os imperadores de Roma, e tudo se cumpriu, a marca da besta se cumpriu lá no passado, lá no tempo de João. Existe a visão evangélica de que tudo é o futuro. O anticristo virá, vai reinar em Israel, ele vai receber essa marca, ele vai ter essa marca tecnológica da besta, e o arrebatamento, e 1000 questões. Então, mais ou menos essa é a direção. E o preterismo e o futurismo surgiram da Igreja Católica para tentar fazer frente a essa interpretação protestante de que a Igreja Católica era, então, a besta do Apocalipse. Dá uma olhadinha nesse slide também. O mundo evangélico crê hoje que a besta é o anticristo, um homem político que surgirá no palco das relações internacionais humanas com grande carisma e poder, e que fará primariamente uma aliança com Israel e depois perseguirá os cristãos fiéis. Quando você conversa com um evangélico a respeito da marca da besta, geralmente ele vai falar sobre isso. Vai surgir o anticristo em conexão com Israel, ele vai ser um homem poderoso, talvez um político, talvez um religioso, que vai de alguma forma então unir o mundo para receber essa marca e etc. Essa mais ou menos é a visão dos evangélicos tradicionais. Dá uma olhadinha nesse outro slide. Nessa visão, a marca da besta seria um dispositivo de alta tecnologia, um chip que substituirá os documentos pessoais dos seres humanos, sem o qual as pessoas não vão poder comprar ou vender. Então, em grande medida, essa interpretação adventista que a gente diz que a marca da besta é a guarda do domingo, é o falso sábado e etc., é ridicularizado dentro do mundo protestante. Eles acreditam que a marca vai ser o dispositivo tecnológico que impedirá as pessoas de comprar ou vender com base no futurismo e etc. Dá uma olhadinha nesse outro slide também.
O número 666, nessa situação, pode significar as 3 barras grossas nos códigos de barra, usados para identificar os produtos que as pessoas compram e vendem. Ou o número está identificado com os nomes dos possíveis candidatos a anticristo. E aí alguns deles, o filho do príncipe Charles, o Barack Obama, um camarada chamado Maitreya e etc. No passado já foi mais forte essa ideia de que as 3 barras grandes do código de barras eram o 666. Hoje em dia as pessoas abandonaram um pouco essa ideia em favor da marca da besta ser um chip, ou também esse nome pode ser o nome do futuro anticristo. Tem alguns que defendem aí vários nomes como possíveis candidatos para serem, então, o anticristo do fim dos tempos. Agora vamos dar uma olhadinha no quadro geral, analisando algumas forças e algumas deficiências, tanto da visão adventista quanto da visão evangélica. Dá uma olhadinha aí. Bom, a posição adventista tradicional. Qual que é o ponto forte dessa interpretação? É a sólida interpretação bíblica em torno da identidade da besta, do sábado como um sinal entre Deus e o homem, e da guarda do domingo como um sinal da autoridade humana. Guardar a palavra de Deus é receber o sinal na fronte ou na mão. Desobedecer a palavra de Deus é também receber o sinal na fronte ou na mão. Qual que é a dificuldade da interpretação adventista? A interpretação adventista não esclarece como as pessoas serão impedidas de comprar ou vender. Preconiza uma imagem religiosa para um mundo cada vez mais ateu e não cristão. Tanto o Islã, quanto o Oriente, quanto etc. Então percebam uma coisa. A posição adventista sobre a marca da besta, ela é muito forte no sentido de identificar a besta, de identificar a guarda do domingo como o dia que a Igreja de Roma instituiu pelo seu próprio poder. Então, se ela é a besta e o domingo é o dia que ela instituiu, é muito claro, é muito lógico que esse seja o dia que seja, entre aspas, a marca da besta. É o sinal da autoridade de Roma, que mudou a guarda do sábado para o domingo. Então essa é uma posição muito forte que nós temos, a posição tradicional. Qual que é a nossa dificuldade? Se torna muito difícil entender como é que você vai chegar numa hora no mercado e alguém vai perguntar para você, você guarda o sábado ou o domingo? Eu guardo o sábado, então você não pode comprar ou vender. É esquisita essa lógica. A gente tem dificuldade de entender como é que esse sistema vai funcionar. Então nós temos essa deficiência. Agora vamos dar uma olhadinha na questão dos evangélicos em geral. Bom, qual que são as posições fortes dos evangélicos? A possibilidade de que exista no futuro breve um sistema tecnológico cuja manifestação tem o potencial de cumprir a profecia de forma radical e inimaginável nas gerações passadas. Qual que é a visão problemática? Existe a falta de interpretações bíblicas sólidas em torno dessas conclusões. Más interpretações de Daniel, Apocalipse e das cartas de Paulo. Percebam uma coisa, do lado do mundo evangélico, existe uma força. Quando eles dizem que a marca da besta vai ser um dispositivo tecnológico, a gente percebe no nosso mundo hoje a possibilidade de que isso ocorra. Esse sistema integrado de computadores, de banco e etc., essa tecnologia dos chips que já são utilizados nos seres humanos para questões médicas, é possível vislumbrar que um dia essa tecnologia esteja tão avançada que de alguma forma venha substituir o dinheiro de papel em moeda, um banco central mundial, e já existem inúmeras tecnologias nessas direções. E nós não podemos fechar os nossos olhos a essa realidade. Por um outro lado, essa interpretação evangélica, ela também tem alguns problemas. Quem é a besta? A besta é o príncipe Charles, ou a besta é o Barack Obama. Que base bíblica você tem para isso? Praticamente nenhuma. Agora, para você identificar a besta como a igreja católica, você tem uma grande base. O domingo como a marca dessa igreja, uma grande base. Então percebam a situação. Tanto a visão tradicional adventista quanto a visão evangélica tem os seus lados fortes e os seus lados fracos. E a gente termina, então, esse vídeo com as conclusões finais. Acompanhe comigo esse slide, dá uma olhadinha aí. Não devemos abandonar a posição tradicional adventista
E isso por causa da solidez da interpretação sobre a qual ela está fundamentada. Mas precisamos reconhecer que a tecnologia pode sim desempenhar algum papel no sistema, que pode terminar por impedir aqueles que são fiéis a Deus, que têm um direito de comprar ou vender. O que eu estou defendendo para vocês? Nós não devemos abandonar a nossa posição por causa da tecnologia, mas nós precisamos considerar a realidade da tecnologia, e que talvez de alguma forma ela venha a fazer parte desse sistema de identificação que poderá então separar aqueles que obedecem à lei de Deus e não. Dá uma olhadinha nesse slide aí também. Nessa direção, o sistema tecnológico não seria em si a marca da besta, mas talvez um instrumento usado na diferenciação daqueles que decidem permanecer leais a todos os mandamentos de Deus e aqueles que adoram a besta e o dragão, que deu seu trono, poder e grande autoridade para ela. Então, nós não estamos dizendo que a tecnologia é a marca da besta. Nós estamos dizendo o contrário, não é. Entretanto, essa tecnologia pode, de alguma forma, servir para esse propósito prático de definir quem pode ou não pode comprar ou vender, de acordo com a situação que vai ocorrer no fim dos tempos, que nós não sabemos exatamente como qual. Um cenário possível em relação a isso pode ser algo do tipo assim. Vamos imaginar um governo mundial, uma constituição mundial, um banco mundial. E dentro desse mundo globalizado, possa existir ali a crença de que o domingo é um dia sagrado para a família, para cessar o trabalho, para melhorar o meio ambiente, etc. Então perceba, uma sociedade altamente tecnológica que está unida em torno de que o domingo é um dia santo, sagrado, abençoado para a família, para a espiritualidade, para o descanso do trabalho. Isso é um falso sábado. Então vamos pensar que dentro de uma sociedade assim, a hora que se impor uma tecnologia que quem não aceite não compra ou não vende para viver dentro dessa sociedade, pode de alguma forma mesclar essas duas visões sem dificuldade. Mas jamais dizendo que o chip ou que a tecnologia é a marca. A marca é o falso sábado em contraste com o verdadeiro selo de Deus, que é a guarda do sábado. E para terminar, a gente diz assim para vocês: somente aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos não receberão a marca da besta. Apocalipse 14, 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esses são aqueles que serão vitoriosos contra um sistema humano corrompido, maligno, satânico, que força as pessoas a adorar um ser que não é Deus, a adorar num dia que Deus não santificou. E nós precisamos estar prontos para aquele grande dia. Não devemos ter nenhuma ansiedade de que esse dia chegue, mas devemos nos preparar hoje. Hoje sermos fiéis nas pequenas provas da nossa vida. Guardarmos o sábado, amarmos as pessoas, perdoarem os que erram contra nós. Buscarmos ser o mais fiel que a gente pode. E cada fidelidade vai nos preparando para uma prova maior. E quando a grande prova vier, nós estaremos em pé, pela graça de Jesus. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para abrir a sua mente em relação a algumas perspectivas sobre esse difícil assunto. Eu sei que esse assunto não é simples ou fácil, mas nós devemos estudá-lo, porque cada vez mais nós chegamos perto dessa grande prova. E nós seremos testados, mas pela graça de Jesus, se nós o amarmos, nós seremos fiéis à sua lei e poderemos sair vitoriosos contra toda a obra de Satanás. Que Deus te abençoe, que você esteja entre os fiéis naquele grande dia. Amém.